Seu irmão pode ser seu filho. Essa foi a frase que o Logan Gifford ouviu aos 16 anos, sentado na frente de um terapeuta. Uma frase que derruba certezas, desafia o senso comum e rompe com tudo o que a gente acredita sobre família, maternidade e limites. E eu diria que nesse caso quem tem limite é município, porque ele com certeza rompe os limites até mesmo do inimaginável. Logan Gifford nasceu em 1998 nos arredores de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Desde os primeiros anos de vida, ele foi exposto a uma realidade completamente disfuncional. Um lar onde o afeto era escasso, o cuidado inexistente e o ambiente permeado por instabilidade emocional, negligência e substâncias ilícitas. Ele era filho do casal Doreen e Theodore Gifford, que mantinham uma rotina marcada por crises, conflitos constantes e uma relação extremamente frágil com a responsabilidade parental. A casa em que o Logan cresceu era pequena, mal cuidada e frequentemente era visitada por pessoas desconhecidas que entravam e saíam a qualquer hora do dia para usar coisinhas erradas. Em muitas ocasiões, os vizinhos relatavam movimentações suspeitas, barulhos durante a madrugada e até gritos de dentro da residência. Essas denúncias, embora registradas, pareciam nunca resultar em mudanças reais. Elas apenas alimentavam um ciclo burocrático em que o sistema de proteção à infância falhava em romper com a negligência instalada naquela casa. Ainda pequeno, Logan presenciou episódios frequentes de descontrole por parte da sua mãe. A Doreen alternava em momentos de aparente doçura com explosões de raiva, lapsos de memória e comportamentos imprevisíveis. O uso contínuo de entorpecentes agravava ainda mais aquele quadro. Já o pai do garoto, Theodore, era uma figura ausente que pouco interferia nos cuidados com os filhos e passava a maior parte fora de casa, seja trabalhando, no bar, andando por aí, apenas para tentar manter distância do caos doméstico. Segundo registros judiciais e relatos posteriores, os serviços de proteção à criança chegaram a visitar a casa da família pelo menos 5 vezes durante ali a fase da infância do Logan. A escola também notou mudanças bruscas no seu comportamento. Entre os 7 e os 9 anos de idade, ele alternava em períodos de apatia total, com explosões de agressividade, passou a ter dificuldades de aprendizado e se isolava dos colegas e frequentemente apresentava olheiras profundas como se não estivesse dormindo à noite, e de fato ele não estava dormindo. De acordo com relatos do próprio Logan, anos depois ele costumava dormir trancado por dentro no banheiro ou embaixo da cama, usando móveis como barricadas improvisadas para se proteger de algo que ele não sabia nomear na época, mas que lhe causava um medo paralisante. O menino precisava passar a noite acordado, em alerta, trancado no banheiro, escondido, simplesmente para tentar escapar de um mal que estava dentro da própria casa e que entrava toda noite no seu quarto. O problema é que, apesar dos sinais visíveis, nada foi feito e ninguém percebeu. O momento mais marcante e o início explícito do limite ultrapassado veio quando Logan tinha apenas 10 anos de idade, por volta de 2008. Numa noite aparentemente comum, a sua mãe chamou ele para dormir com ela. Ela alegou que estava assustada, que havia tido um pesadelo e que o pai do garoto não estava em casa e que nessa situação, em situações como essa, ele deveria assumir o papel de homem da casa. E com a confiança que ainda restava entre mãe e filho, ele aceitou, mas o que deveria ser um simples gesto de acolhimento materno se transformou em um marco de ruptura, dor e de desgosto, para ser bem sincero. Naquela noite, a Doreen ligou a televisão e colocou um filme com classificação para maiores de idade. As cenas na tela eram intensas e impróprias. Vocês imaginam que tipo de conteúdo que era, né? E tudo aquilo serviu como um gatilho para o que aconteceu a seguir. O Logan relatou que a sua mãe começou a tocá-lo de maneira inapropriada, depois entrou debaixo das cobertas e o que não deveria acontecer foi consumado. Ele relatou que logo após aquele primeiro episódio, ele começou a perceber mudanças no próprio corpo. Na época ele tinha apenas 10 anos, uma idade
considerada precoce para esse tipo de transformação. Anos depois, especialistas que analisaram o seu caso concluíram que o episódio traumático vivido naquela noite pode ter acelerado o início da puberdade. Segundo os profissionais, o corpo do Logan reagiu como se precisasse se adaptar rapidamente à nova realidade. Seu sistema neuroendócrino, que regula o crescimento e a maturação íntima, passou a enviar sinais para que ele iniciasse de forma precoce a produção de hormônios relacionados à reprodução. É como se o sistema nervoso central tivesse interpretado que o corpo já estava sendo exposto a estímulos reprodutivos e, por isso, precisava ativar processos biológicos normalmente reservados para a adolescência. A partir daí, o seu organismo começou a produzir testosterona e espermatozoides antes do tempo esperado. Em outras palavras, tudo o que aconteceu naquela noite pode ter sido suficiente para desencadear de forma forçada e precoce o processo de desenvolvimento íntimo do Logan, preparando fisiologicamente o seu corpo para algo que biologicamente só deveria ocorrer anos depois. Então, aos 10 anos, ele já era um homem pronto. Percebendo essas mudanças, que além de internas, também eram externas, a Dorine ficou relativamente feliz e a partir dali começou um padrão de violência emocional e física, que se estenderia pelos 6 anos seguintes. Segundo o Logan, ele foi exposto repetidamente a situações invasivas e traumáticas, sendo manipulado com culpa, ameaças e muitas vezes com a desculpa de que aquilo era uma prova de amor. Pura manipulação, gente. Vocês imaginam? Ela fazia aquilo com o filho e dizia para ele que era amor. E essas situações ocorriam nos momentos mais impensáveis. Durante a madrugada, enquanto seu pai dormia, sua mãe invadia o seu quarto e fazia o que queria com o garoto. O Logan relatou muitas vezes que a Dorine o comparava com o pai, dizendo que ele era muito melhor do que o pai, principalmente pela sua idade e atributos físicos. Várias vezes ela dizia que o pai do Logan já não servia mais para o que ela praticava com o seu filho, porque ele era muito velho, e ele era o novo homem da casa de forma definitiva. Isso deixa claro que ela tinha ali, algum tipo de distúrbio para se envolver com pessoas mais jovens, e nesse caso muito mais jovens, e a gente sabe que aqui acontecia um crime. Agora imagina o terror desse menino que várias vezes precisou se trancar no banheiro, se esconder debaixo da cama para se livrar das visitas que a sua mãe fazia durante a noite. Depois de fazer o que queria, a Dorine voltava para o seu quarto, mas muitas vezes ela retornava para o quarto do Logan ao amanhecer, antes dele ir para a escola. Essas coisas também aconteciam em viagens em família e até em fins de semana comuns, mesmo com a casa totalmente silenciosa. Ela dava um jeitinho de distrair o marido enquanto se escondia no quarto do filho. Aquele era um segredo sufocante e o Logan se via incapaz de pedir ajuda. Quando ele ensaiava contar algo para um adulto, ele recuava com medo de não ser acreditado ou pior, de ser responsabilizado, dizendo que ele que fazia aquilo com a sua mãe. E durante a sua adolescência, ele também era impedido de ter namoradas, porque a Dorine dizia que ele era só dela. O trauma criado dentro do Logan deixou marcas e aflorou comportamentos erráticos, e por todos esses anos, ninguém percebeu a gravidade daquilo que acontecia dentro daquela casa. Nem os vizinhos que apenas especulavam que tinha algo errado ali, nem os professores que achavam que o menino era apenas difícil de lidar, e nem mesmo outros familiares que eventualmente viam a criança nos encontros de feriado. É possível que em algum momento assistentes sociais até tenham se aproximado de identificar os sinais do que estava acontecendo, mas a falta de provas concretas, o discurso manipulador da mãe, o receio do menino em relatar o que vivia e também a questão de que, era a mãe, algo incomum de se acontecer, Tudo isso dificultava qualquer intervenção mais séria e o sistema falhou e o Logan, ainda tão jovem, foi forçado a carregar um fardo que ninguém deveria suportar. Conforme o tempo passava e as visitas da sua mãe no seu quarto escalavam, o menino começou a ficar cada vez mais perturbado. Ele se odiava, se sentia sujo e foi se enfiando em um verdadeiro poço de depressão e autodesprezo. Só que o pior ainda estava por vir.
Em 2009, um novo bebê chegou à família, um menino que oficialmente seria o irmão mais novo do Logan, mas havia um detalhe: a concepção desse bebê ocorreu exatamente no período em que as visitas da Dorine ao quarto do Logan estavam no auge. Mais tarde, durante uma sessão de terapia, quando Logan já tinha 16 anos, o psicólogo lhe fez uma pergunta que desencadeou um turbilhão de memórias. Naquele momento, ele começou a juntar fragmentos que há anos ele tentava enterrar, repensou em datas, repensou em sensações, lembranças desconexas, e foi aí que a possibilidade mais dolorosa tomou forma, a de que ele poderia ser pai do seu próprio irmão. A ideia o destruiu completamente por dentro, era como se o passado que ele tanto lutava para esquecer tivesse voltado com uma nova camada de dor. O Logan nunca havia confrontado a sua mãe sobre isso diretamente. Quando questionada informalmente, ela negava qualquer chance dessa hipótese ser verdadeira, mas no fundo algo não batia, algo não fechava, e ele sentia que existia um segredo mal resolvido naquela casa. E esse segredo agora tinha nome e rosto. E eu sei que você já deve estar se perguntando se o psicólogo soube de tudo quando Logan tinha 16 anos, por que é que ele não fez nada? Bom, a resposta é que a essa altura os episódios de violência já tinham cessado, o Logan não era mais uma criança em situação de vulnerabilidade imediata, ele estava ali para tratar as marcas deixadas por tudo o que viveu, não para relatar um risco atual. Inclusive, o profissional orientou o Logan a denunciar a sua mãe, mas ele sabia que se fizesse isso, corria o risco de passar os seus próximos anos em um orfanato. E ele preferiu não denunciar, pelo menos não naquele momento. Só que com o passar dos anos, esse sentimento só cresceu, especialmente quando o irmão mais novo começou a apresentar dificuldades de aprendizado e sinais de limitação cognitiva. Alguns especialistas que falaram muito sobre esse caso sugeriram que a origem dessas dificuldades poderia estar ligada a fatores genéticos decorrentes de uma gestação entre parentes próximos, uma situação que é cientificamente comprovada e possível quando pai e mãe compartilham laços sanguíneos. Então, o irmão do Logan, que teve sua identidade preservada, óbvio, né, gente? Quando ele começou a apresentar alguns problemas ali de aprendizagem, alguns problemas cognitivos, isso ficou muito claro de que sim, existia chance real dele ser filho do seu irmão. O silêncio do Logan durou até os seus 17 anos, foi quando ele criou coragem para denunciar a própria mãe. O caso foi levado ao tribunal e em 2015 a Dorine Gifford foi formalmente acusada de agressão íntima, incesto e abuso contra menor. Mas ela não chegou a enfrentar um julgamento completo. Ao invés disso, firmou um acordo jurídico conhecido como Alford Plea, um recurso em que o réu não admite culpa diretamente, mas reconhece que existem provas suficientes para uma condenação. Eu já contei aqui no canal alguns outros casos que também tiveram o Alford Plea e a gente sabe que isso é algo, eu diria que até meio que uma volta na justiça, digamos assim. Por conta desse acordo, a Dorine foi sentenciada a 20 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 8 anos. Além disso, o tribunal determinou que ela fosse registrada como predadora e proibida de manter qualquer tipo de contato com os seus filhos. Essa escolha de não declarar culpabilidade formal talvez diga muito mais sobre ela do que parece à primeira vista. E quando a gente para pensar e para analisar, admitir abertamente um ato tão devastador quanto esse seria para qualquer pessoa um fardo imensurável, ainda mais para uma mãe, reconhecer publicamente que foi responsável por ferir o próprio filho daquela forma. Poderia ser algo insuportável, as pessoas, sei lá, poderiam linchar ela na rua. Seria como assumir diante do mundo que ela destruiu não apenas a infância de alguém, mas também a base mais elementar do vínculo humano, o materno. Provavelmente, admitir culpa em voz alta diante de um juiz, diante dos filhos, diante de si mesma, seria mais do que vergonhoso. Seria um peso que a própria Dorine não estava emocionalmente disposta a carregar. Mas ao mesmo tempo ela sabia o que tinha feito e sabia que as provas eram irrefutáveis. A decisão pelo Alford Plea pode ter sido uma forma de controlar o dano e fugir do impacto público e pessoal de uma confissão explícita, ainda que, na prática,
o resultado tenha sido o mesmo, a condenação. Mas eu acho que isso é covarde, porque quando ela opta pelo Alford Plea, não existe um julgamento. Ela não assumiu o que ela fez, ela assumiu que existem indícios, que existem provas fortes, mas ela não assumiu o que ela fez. E eu acho que quando você não assume o seu erro para a vítima, né, no caso dela, é como se você debochasse da cara dessa pessoa, porque essa pessoa nunca recebeu um pedido de desculpas, essa pessoa nunca viu você chorar ali no tribunal e em voz alta dizer, me perdoa pelo que eu te fiz. Não, a vítima nunca ouviu isso, muito pelo contrário, você se negou a dizer e apenas disse que realmente tem provas, mas eu não fiz não. E eu acho que isso é um ato covarde. Porque por mais que no caso dela, né, ela vai pagar na justiça, vai ficar presa, vai ter a sua liberdade cessada pelo seu erro, ainda assim não admitir a culpa gera uma carga emocional muito grande para a vítima. Mas ela não tinha como dizer que não tinha provas, né? Ela não tinha. Até porque existe um detalhe ainda mais cruel nessa história, porque nesse caso, talvez não se trate apenas de provas documentais, relatos ou laudos psicológicos. Existe a possibilidade concreta de que haja uma prova viva. O irmão ou, quem sabe, filho do Logan, um menino que cresceu sem saber a verdade completa sobre si mesmo e que carrega no próprio corpo a sombra de um crime que ainda não foi totalmente compreendido e nem enfrentado pela justiça. Quando a Doreen foi condenada em 2015 e levada à prisão, o menino, então com apenas 6 anos, não foi entregue ao seu pai nem ao seu irmão mais velho. Ele foi colocado sob os cuidados do Sistema de Proteção à Criança do estado de Nevada. Isso porque o pai biológico, o Theodore, apesar de legalmente reconhecido, nunca apareceu para reivindicar a guarda do menor. Ele se manteve distante, não prestou apoio ao filho e tampouco demonstrou qualquer intenção de assumir responsabilidade. Já o Logan, com apenas 17 anos na época, também não era legalmente elegível para assumir a guarda do irmão. Ele ainda era considerado menor de idade e estava lutando para sobreviver emocionalmente ao próprio trauma. Foi permitido pela justiça que ele continuasse na casa do pai porque ele estava perto de completar os seus 18 anos e por mais que o pai fosse muito ausente, ele já sabia se virar, então ele pôde ficar ali meio que por conta própria, sob o teto do pai, até completar a maioridade. E esse foi um período muito confuso. Enquanto o irmão era acolhido pelo Estado e passava por lares substitutos ou instituições, o Logan seguiu sozinho, tentando se reerguer como podia, e aos 18 anos ele saiu do ensino médio, buscou estabilidade, fez faculdade, se casou, trabalhou e virou padrasto, tá? Porque a mulher dele já tinha uma filha. Mais tarde, ele fundou uma ONG chamada Repair the Vote, uma organização voltada à justiça social, reintegração de ex-detentos e apoio a sobreviventes de crimes. Aquele era um reflexo direto da sua história, transformada em propósito, mas por mais que ele tentasse seguir em frente, havia uma parte do passado que não saía do seu caminho. O menino que ele aprendeu a chamar de irmão, e que ele suspeitava ser também seu filho, continuava ali, continuava no sistema. Eles se viam de tempos em tempos e o Logan ele se sentia responsável pelo que aconteceu com o garoto. Afinal de contas, ele acabou no sistema por conta da denúncia que o Logan fez contra sua mãe. Aquele era um verdadeiro paradoxo, ele sentia que podia ter ajudado seu irmão, afinal de contas, a sua mãe poderia cometer a mesma atrocidade com ele, mas também sentia culpa por ter sido responsável por colocá-lo no sistema de lar temporário e adoção. Em julho de 2024, após cumprir cerca de 9 anos em regime fechado, a Doreen Gifford foi libertada sob condicional rigorosa, tá? Ela não podia se aproximar dos filhos, precisava manter endereço fixo aprovado pela justiça e se submeter a acompanhamento contínuo. A decisão não foi amplamente divulgada, mas o Logan foi avisado com antecedência por um oficial do sistema como forma de proteção. Mesmo assim, nada preparou ele para o que viria a seguir. Na época, o irmão mais novo ainda estava sob tutela do Estado, vivendo em lares substitutos.
O Logan, que havia passado os últimos anos reconstruindo a própria vida, não conseguia mais conviver com a culpa de ter deixado o garoto naquele sistema. Ele sabia que quando a sua mãe foi presa, ele ainda era menor de idade, sem condições legais de assumir a guarda, mas agora ele era adulto, casado, emocionalmente mais estável. Então ele decidiu que não podia mais deixar o menino crescer longe de qualquer referência familiar. E movido por esse sentimento, Logan entrou com um pedido formal na justiça para obter a guarda provisória do garoto e ele conseguiu. Em janeiro de 2025, ele foi reconhecido legalmente como responsável pelo garoto, trazendo o menino para morar com ele, com a sua esposa e a filha dela. Só que esse novo capítulo reacendeu antigos fantasmas, porque pouco depois da concessão da guarda, a Dorine violou os termos da liberdade condicional. Segundo relatos, ela foi vista em áreas próximas à casa do Logan, o que era estritamente proibido. A suspeita, ainda que nunca confirmada oficialmente, é de que ela soube que o filho mais velho havia conseguido a guarda do mais novo e, num impulso típico do seu instinto instável, tentou se reaproximar ali deles. Tipo, vamos todos viver em família, olha, uma família linda, ignorando o fato de tudo que ela fez. O que os advogados disseram é que talvez na tentativa de retomar algum tipo de controle ela foi se reaproximar, ou talvez para não perder o restante da infância e adolescência do filho mais novo, ou até mesmo para manter o segredo guardado por mais tempo. A justiça, no entanto, agiu com muita rapidez. A Dorine foi considerada reincidente e, em questão de dias, foi devolvida ao sistema prisional, interrompendo a sua condicional. Para o Logan, aquele episódio foi mais do que um susto, foi um gatilho, um sinal de que o passado estava disposto a bater de novo na porta dele e que talvez não houvesse mais espaço para dúvidas ou silêncio. As coisas precisavam ser ditas, precisavam ser descobertas. Ele já vivia com o menino, já cuidava das suas refeições, da escola, dos remédios. Era ele quem resolvia tudo. E cada olhar, cada traço familiar, cada toque, cada proximidade trazia um desconforto. O desconforto de não saber a verdade. Seria mesmo apenas irmãos? Ou será que era ali pai e filho? Essa pergunta o assombrava há anos. Algumas pessoas próximas já haviam sugerido um exame de DNA, mas o Logan sempre adiava. Ele dizia que ainda não era hora, mas agora tudo era diferente, sabe? Porque agora havia convivência, havia responsabilidade, agora era a hora. A aparição da Dorine deixou claro que o passado ainda estava vivo e disposto a interferir no presente, e que ele precisava dessa resposta, e foi isso que levou à decisão mais difícil e necessária da sua vida. Em março de 2025, Logan entrou com uma petição formal no tribunal da família de Las Vegas solicitando um exame de DNA. O objetivo era simples, saber com todas as letras se aquele menino que ele chamava de irmão era biologicamente o seu filho, porque só com essa resposta em mãos ele poderia finalmente seguir em frente. E a bem da verdade é que os dois mereciam saber. Bom, como eu falei, em março de 2025, Logan ele entrou com a petição formal no tribunal, solicitando ali o exame de DNA. Só que existia um problema. A solicitação judicial ela caiu como uma bomba em todo o processo. Quando Logan entrou com o pedido formal para a realização do exame de DNA, a Dorine foi imediatamente notificada, mesmo estando detida por violar a sua condicional. Ela precisava saber que isso ia acontecer. E surpreendentemente, ela respondeu que disse que ela aceitava fazer o exame, mas ela negou com veemência que o Logan pudesse ser o pai da criança. Do ponto de vista jurídico, não havia impedimento direto para a realização do teste, mas do ponto de vista emocional era como reabrir uma ferida que nunca chegou a cicatrizar. Só que o problema maior nem era esse, porque o tribunal logo percebeu que o caso era mais complexo do que parecia. O grande entrave era técnico, era científico. O Logan e a Dorine são mãe e filho, o que significa que eles compartilham parte significativa do mesmo material genético. Além disso, o Logan é filho do Theodore, e o menino, seja filho do Theodore ou não, ele tem traço genético do Theodore, porque o Theodore seria o seu vô caso não fosse o seu pai.
Então, em outras palavras, mesmo que o Logan não seja o pai da criança, os dois compartilham aproximadamente 50% do DNA, o que complica bastante a análise tradicional de paternidade. Os especialistas consultados explicaram ao tribunal que seria possível realizar o exame sim, mas ele exigiria uma metodologia de altíssima precisão com leitura detalhada de microvariantes genéticas e sequências específicas que distinguem a herança paterna direta da herança compartilhada por irmãos. É um exame mais caro, mais complexo, mais demorado e que exige laboratórios com tecnologia muito avançada. E diante disso, desse entrave científico e técnico, o juiz responsável decidiu que a decisão sobre o pedido precisava de mais tempo para ser analisada. Ele solicitou parecer técnico mais aprofundado e adiou a análise do caso para uma nova audiência prevista para dezembro de 2025. O juiz quer ter certeza que não existe risco de um resultado incorreto, porque, de qualquer forma, eles compartilham muito material genético. Imagina a bomba que seria se esse resultado viesse incorreto e desse um falso positivo para a paternidade ou um falso negativo. Isso muda tudo, então precisa ser analisado com muita calma, cautela, se realmente vai ser efetivo. E do pedido desse exame até agora, algumas coisas aconteceram. O processo ainda está em andamento, mas o tempo entre a petição e a decisão judicial tem sido preenchido com avaliações, laudos e reflexões que ajudaram a dar mais profundidade ao caso. Peritos judiciais, psicólogos e profissionais da assistência social foram acionados para avaliar não apenas a viabilidade técnica desse exame, mas também os impactos emocionais e familiares que essa possível revelação pode trazer. As análises revelaram que o irmão caçula, ou talvez filho do Logan, apresenta mesmo atrasos no desenvolvimento, limitações cognitivas e dificuldades significativas de socialização. Isso já tinha sido pré-diagnosticado, mas depois que tudo aconteceu, foi diagnosticado com 100% de certeza. O diagnóstico clínico fechado não foi divulgado, então a gente não sabe se existe aí um possível autismo ou alguma outra síndrome. A única coisa que sabemos é que existem sim algumas condições ali que pode ser resultado dessa questão aí do menino ter pais com vínculos sanguíneos. Importante dizer que os efeitos não são apenas biológicos, né, gente? Porque há também consequências psicológicas e sociais disso tudo. O garoto cresceu envolto a um silêncio com lacunas na sua própria história, convivendo com um irmão que pode ser o seu pai e uma mãe ausente por motivos que ele talvez nunca compreenda por completo, e uma outra figura que talvez é o seu pai que simplesmente o abandonou. Então, mesmo sem entender todos os detalhes, ele sente que algo foi tirado dele, sente que carrega um peso que simplesmente não deveria carregar. Já o Logan, ele enfrenta outro tipo de dor, ele carrega a culpa de um passado que não escolheu, que foi imposto a ele, um passado que ele luta para reparar, mesmo que nunca possa apagar. Legalmente, o Logan é apenas o irmão, mas na prática é muito mais do que isso. Ele é tutor, provedor, educador, cuidador e talvez pai. Enquanto o tribunal ainda não emitiu a decisão final sobre a coleta do material genético, o Logan já tomou a sua própria decisão. Ele disse em entrevista que quer saber a verdade. Ele precisa disso para seguir em frente, para fechar esse ciclo e oferecer ao menino uma vida com dignidade, com nome, história e identidade acima de tudo. Se o exame confirmar a paternidade, ele pretende assumir a guarda definitiva do adolescente, cortar qualquer resquício legal de vínculo com a Dorine e reescrever essa história de forma mais limpa. Mas se o resultado mostrar que ele não é pai, nada muda. Porque na essência, o Logan já está sendo o pai que o menino nunca teve. Já é o adulto que garante segurança, afeto, cuidados e um futuro. E no fim das contas, isso diz muito mais sobre o que é ser pai do que qualquer resultado de exame de DNA. Casos como o do Logan incomodam por um motivo muito claro. Eles escancaram o mal da forma que ele nem sempre vem de fora. Às vezes ele se esconde dentro da casa, dentro do quarto, dentro da rotina, vem de quem deveria proteger, de quem deveria ser o primeiro abrigo, e quando isso acontece, o sistema quase sempre falha.
falha em enxergar, em ouvir, em agir. Durante 6 anos, o Logan foi violado pela própria mãe e ninguém percebeu. Nenhuma das visitas dos serviços sociais foi fundo o suficiente. Nenhum professor fez a pergunta certa, nenhum vizinho se envolveu, porque eles simplesmente não sabiam o que fazer em uma situação que provavelmente era impossível de se acontecer. Aliás, provavelmente na cabeça deles, porque como a gente viu, foi bem possível de acontecer. E foi assim que o silêncio se manteve cruel como um pacto involuntário ao redor de uma criança em total sofrimento. Isso diz muito mais sobre o despreparo das instituições do que sobre qualquer indivíduo em particular. Eu acho que agora eu vou falar com vocês sobre o ponto-chave desse caso, pelo menos para mim, porque existe uma razão muito mais profunda e mais perversa pela qual tanta gente ainda se recusa a enxergar esse tipo de crime quando a vítima é um homem. E essa razão está na própria raiz da palavra violar. Violar vem de violência, mas também vem de invasão, de entrada forçada, de romper algo que deveria permanecer fechado. Por isso, quando pensamos nesse verbo, a imagem que surge é quase sempre a mesma: a de um homem invadindo um espaço que não lhe foi oferecido. Porque é assim que fomos condicionados a entender o que é violação, como um movimento que entra, que deixa marcas visíveis, que pode ser constatado fisicamente por exames, por vestígios, por rupturas. Mas e quando é o contrário? Quando quem comete o ato é quem recebe, quando o corpo do agressor é o lugar da prova e não o da vítima. Nesse tipo de violência, quem foi violado sai de cena em silêncio, com marcas psicológicas, mas não físicas. E quem guarda os rastros do crime, quem guarda as provas, é justamente quem o cometeu. E é aí que o sistema falha, porque o mundo ainda seguia pela lógica de que a vítima precisa sangrar para ser levada a sério, que precisa provar que foi invadida, que o trauma tem que deixar marca visível para ser considerado real. E quando o corpo da vítima é o de um homem e o agressor é uma mulher, nada disso parece possível. E tem mais, ainda existe quem diga que se o homem não quisesse, as coisas não funcionariam, que ele não teria como ser violado porque o corpo não reagiria. Mas isso é falso e perigoso, porque os médicos e pesquisadores que acompanharam o caso do Logan explicaram com muita clareza: o corpo masculino reage a estímulos físicos, mesmo sem desejo, mesmo sem consentimento, mesmo sob trauma. Não é o emocional que determina a resposta fisiológica, é o toque, é o atrito, é o sistema nervoso. E isso desmascara um discurso antigo e cruel, o de que se houve reação é porque ele gostou. O Logan ele foi estimulado de uma forma que ele não queria, de forma repetitiva, invasiva. Ele chegou a dizer que quando demorava para funcionar, ela continuava ali, tentando sem parar. Às vezes ele sentia dor e ela não parava até conseguir. Eram estímulos ininterruptos, capazes até de antecipar a sua puberdade. E o corpo dele reagiu como qualquer corpo reagiria, sob estímulo direto e prolongado. Isso não prova consentimento, prova o contrário, prova que até o corpo pode ser usado contra a própria vítima. Pois é, gente, esse é um caso pesadíssimo, com um grande paradoxo, e quando a gente se coloca no lugar do Logan, consegue perceber que a sua vida foi moldada pelo trauma, e esse trauma ele vai carregar para sempre. E se o menino realmente for filho dele, quando esse exame estiver pronto e for comprovado que o menino é filho dele, toda vez que ele olhar para esse menino, ele vai lembrar dos traumas. Eu fico feliz que ele seja uma pessoa boa e que consiga lidar com isso e tratar o menino com dignidade, respeito e até carinho. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você achou desse caso horrendo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.